Eu moro numa menona. O Nemo não sabia onde ele morava, mas a gente sabe. Um Recife de coral. Numa Nêmona. Você sabe o que é anêmona? Vamos estudar então agora o filo dos quinidários. Coisa mais linda do mundo, esses bichinhos muito loucos. Vamos lá. Então vamos lá, galera. O próximo filo que a gente vai considerar são os quinidários. Olha que nome chique. Quem são desse grupo aqui, desse filo? Bom, são as águas-vivas, são as anêmonas do mar, que a gente brincou até no começo do vídeo, são as caravelas, e aí vai, certo? Vamos para as características. Uma coisa que você sempre é bom você estudar, né, quando você está estudando zoologia, é saber qual é a diferença desse filo para o anterior que você estudou, o que ele tem de diferenças, certo? Por exemplo, o corpo dos quinidários, lá nos poríferos, a gente falou que eles eram assimétricos. Já os quinidários, eles vão ter uma simetria radial. Então, se você fizer um corte imaginário nele, ele vai mostrar que no eixo central do corpo desse quinidário, ele vai dividir em metades iguais, não importa o corte que você fizer, ok? A diferença também aqui, ok, é que no estágio embrionário deles vão ser desenvolvidos dois blastos, ou seja, eles vão ser diblásticos. O que isso significa? Vou usar a apostila aqui para ajudar vocês. Você percebe aqui que eles vão ter duas camadas germinativas durante o desenvolvimento embrionário. Vão se diferenciar daí em tecidos verdadeiros quando o animal tiver adulto. Então, o que acontece? A endoderme vai dar origem a essa parte aqui, que é a gastroderme. Isso daqui vão ser as células que revestem internamente na camada digestiva dos quinidários, não é? Daí, a parte externa que você tiver vai ser a ectoderme, perdão, que vai dar origem à epiderme. Então, são duas camadas, ok? Então, por isso que na embriologia, eles vão ter dois blastos, né? Esses dois blastos, ou seja, são animais diblásticos, vão dar origem a essas duas camadas aqui quando o animal estiver adulto. Bom, então agora a gente já sabe da origem embrionária dele. Vamos fazer de conta que esse bichão aqui que eu estou desenhando seja um animal do filo dos quinidários, ok? Outra coisa que os animais, né, desse filo, eles vão ter... Então, esse animal aqui que faz parte do filo dos quinidários, outra coisa também que ele vai ter é um sistema digestório incompleto. O que isso significa, galera? Significa que a cavidade, ele vai ter uma só cavidade, não é? E essa cavidade vai servir tanto como boca como ânus. Então, por isso que a gente fala que eles têm esse tubo digestório incompleto. Na cavidade pode ocorrer a digestão de alimentos, não é? Que vai iniciar fora das células e depois terminar lá dentro. Então vamos lá, galera. O próximo filo que a gente vai considerar são os quinidários. Olha que nome chique. Quem são desse grupo aqui, desse filo? Bom, são as águas-vivas, são as anêmonas do mar, que a gente brincou até no começo do vídeo, são as caravelas, e aí vai, certo? Vamos para as características. Uma coisa que você sempre é bom você estudar, né, quando você está estudando zoologia, é saber qual é a diferença desse filo para o anterior que você estudou, o que ele tem de diferenças, certo? Por exemplo, o corpo dos quinidários, lá nos poríferos, a gente falou que eles eram assimétricos. Já os quinidários, eles vão ter uma simetria radial. Então, se você fizer um corte imaginário nele,
ele vai mostrar que no eixo central do corpo desse quinidário ele vai dividir em metades iguais, não importa o corte que você fizer, ok? A diferença também aqui, ok, é que no estágio embrionário deles vão ser desenvolvidos 2 blastos, ou seja, eles vão ser diblásticos. O que isso significa? Vou usar a apostila aqui para ajudar vocês. Você percebe aqui que eles vão ter, né, os quinidários. Você percebe aqui que eles vão ter 2 camadas germinativas durante o desenvolvimento embrionário. Vão se diferenciar daí em tecidos verdadeiros quando o animal tiver adulto. Então, o que acontece? A endoderme vai dar origem a essa parte aqui, que é a gastroderme. Isso daqui vão ser as células que revestem internamente na camada digestiva dos quinidários, não é? Daí, a parte externa que você tiver vai ser a ectoderme, perdão, que vai dar origem à epiderme. Então, são 2 camadas, ok? Então, por isso que na embriologia eles vão ter 2 blastos, né? Esses 2 blastos, ou seja, são animais diblásticos, vão dar origem a essas 2 camadas aqui quando o animal estiver adulto. Bom, então agora a gente já sabe da origem embrionária dele. Vamos fazer de conta que esse bichão aqui que eu estou desenhando seja um animal do filo dos quinidários, ok? Outra coisa que os animais, né, desse filo eles vão ter vai ser... Então, esse animal aqui que faz parte do filo dos quinidários, outra coisa também que ele vai ter é um sistema digestório incompleto. O que isso significa, galera? Significa que a cavidade, ele vai ter uma só cavidade, não é? E essa cavidade vai servir tanto como boca como ânus. Então, por isso que a gente fala que eles têm esse tubo digestório incompleto. Na cavidade pode ocorrer a digestão de alimentos, não é? Que vai iniciar fora das células e depois terminar lá dentro. Por isso que a gente fala que a digestão deles, né? Esse sistema digestório completo vai fazer uma digestão extra e intracelular. O que isso acontece? Então, vai começar a digestão a acontecer fora das células e vai terminar dentro. Ok? O que mais a gente lembra de uma água-viva é que se você tocar nos tentáculos dela, vai queimar, entre aspas, a sua pele, não é? Por que isso acontece? Nesses tentáculos desses animais, vão ter algumas células que é revestida por algo que se chama quinidócito. Isso tem que lembrar. O que são os quinidócitos? Eles são especializados na liberação de toxina. Ou seja, se você entrar em contato com a pele disso daqui, vai ter uma substância tóxica urticante, né? Que vai dar a sensação de queimadura, mas na verdade é uma toxina que esse animal está liberando. É por isso, então, que quando acontecem os acidentes, né, com quinidários na praia, seja lá uma água-viva ou seja uma caravela, dói pra caramba. E o que acontece, galera? Mesmo se ele estiver morto, se você achar na praia e for mexer com ele, mesmo que ele mesmo morto, talvez o sistema de toxina ainda esteja funcionando. Então, deixa ele quietinho lá, não mexe, ok? Então, na verdade, não é que está queimando, né? Cientificamente, a gente está falando que é uma lesão provocada pelo veneno que foi inserido por esses quinidócitos, né? Essas estruturas. Então, muitas pessoas falam, né? Se você for queimado, faz xixi ali. O melhor que você pode fazer é tacar vinagre onde ele foi atingido, né? E correr para o hospital, que daí a equipe médica vai saber
como lidar com isso. Então, lembra sempre, né? Essas células revestidas por quinidócitos é que vão provocar essa toxina, que vai lembrar muito uma queimadura, deve doer bastante. Outra coisa que a gente pode falar dos quinidários também é que eles possuem um esqueleto hidroestático. Vamos colocar aqui, ó. Eles têm um esqueleto hidrostático. Não é hidroestático, não, né? Esqueleto hidrostático. Esse esqueleto hidrostático dele, ele vai ser preenchido por água aqui dentro. E isso é o que vai conferir essa capacidade de sustentação e movimentação que eles têm, né? Porque é assim que é o esqueleto deles. Outra coisa também eles também têm sistema nervoso, coisa que os poríferos não tinham. Ó, outra característica deles, né? Sistema nervoso. Mas como que funciona? O sistema nervoso dos quinidários, eles vão ser células que vão estar tudo distribuídas pelo corpo, né? E isso vai responder a estímulo de forma generalizada, né? Tocou, ele sentiu, né? Então, dessa maneira. Não tem uma região central, como o cérebro, né? Para estar todas as células nervosas ali. Então, a gente fala que é um sistema nervoso difuso, ou seja, está espalhado no corpo do quinidário. Como que funciona a reprodução deles? Vamos lá? Uma coisa que existe nos quinidários que não tinha lá nos poríferos, e isso daqui também é bom lembrar porque geralmente caem em prova, é um sistema de alternância de gerações. Então, marque isso num coraçãozinho. Sistema de alternância de gerações. Vamos usar uma figura para ajudar você. Então, o que a gente consegue ver nessa figura? Você consegue ver a parte séssil, né? Aquela parte que está no substrato presinho aqui. Esse daqui vai ser o pólipo, certo? A gente pode falar assim, de modo geral, o que vai acontecer? Nesses tentáculos aqui, você vai ter um pólipo reprodutivo, não é? Desse polo reprodutivo, a gente vai reproduzir por brotamento, né? Vai sair dele aqui, ó. Essa água viva lindona aqui. Só que você vai ter água viva tanto feminina, né? Como masculina. Menininha, menininho. Ok? E essa parte vermelhinha que você está vendo aqui, né? São as gônadas. O que vai acontecer? Vai sofrer meiose. Você vai ter o espermatozoide, você vai ter o óvulo, eles vão se encontrar e vão acontecer a fecundação. E daí vai acontecer como você já está acostumado, né? A fase de zigoto, a fase de embrião. Daí essa larvinha, ela vai se fixar num substrato, vai se transformar em um pólipo e daí vai surgir todo o ciclo novamente. Essa fase toda aqui, ó, é diploide, né? 2N. E essa fase, quando você sofre meiose, daí essa fase é haploide. Então, por isso que a gente fala que tem uma alternância de gerações. Fase haploide, fase diploide. Fase haploide, fase diploide. Ok? Galera, os quinidários são muito diversificados. Os cientistas já catalogaram mais de 10 mil espécies dele. Então, são as coisas mais lindas, como você consegue ver aí nas fotos, né? Tanto a fase de pólipo como a fase de medusa. E o que é legal também é que uma coisa que pode cair e uma coisa que é preocupante também, esses quinidários, eles podem ficar todos juntinhos aqui, funcionando todos bonitões, não é? É onde o Nemo mora, num recife de coral. Então, um recife de coral, você vai pegar a junção de vários quinidários aqui. O que está acontecendo como o homem está mexendo com a natureza, com os ciclos, aquecimento global, elevação de temperatura nas águas, tem matado os amiguinhos desse recife de coral. Tem matado os amiguinhos dos quinidários, que são algumas algas unicelulares, né? E o que está acontecendo o que está acontecendo é o branqueamento dos corais. Esse fenômeno não é para acontecer, né? Mata os animais, acaba com um ciclo e isso é muito perigoso. Então, mais um ponto aí para a gente mexer, para a gente aprender, na verdade, né?
as questões ecológicas por detrás. Galera, então, só lembrando, os quinidários têm um esqueleto hidrostático, simetria radial, diblástico, sistema nervoso espalhado, sistema digestório incompleto, a boca e o ânus são o mesmo buraco, por assim dizer. A digestão vai acontecer fora das células, depois dentro, então seja digestão extra e intracelular. Lembra do sistema de alternância de geração, que isso daqui com certeza cai. Não é queimadura, eles não têm foguinhos aqui, né? São as células revestidas de quinidócitos, que são células urticantes, né? Que é a toxina liberada por eles. Ok, galera? Por favor, dá joinha, eu preciso disso. Compartilhe esse vídeo, ajude outras pessoas que estão com dificuldades em biologia. Tchau!